Tu aplicou 3 seringas disso aqui, ficou assim. E eu dei só 4 I. Eu vou até colocar meus óculos. E eu tô até filmando isso. Ó, eu dei só 4. Eu dei aqui 40 de UI. E botei aqui na minha coxa. E Dedê sangrou. Tem que ter cautela com a mamãe. Não posso me machucar. Eu não posso me machucar. Ei, menina. Tu pediu permissão da mamãe, Didi? Agora. Pai, mãe e vida. 3 palavras bonitas. Com certeza, se você escutasse essas 3 palavras, você se sentiria bem. Porém, imagina que essas 3 palavras escondem uma seita terrível que pode levar até... E, infelizmente, uma pessoa perdeu a vida dentro dessa seita. E outras coisas terríveis estão sendo descobertas. E quanto mais se investiga essa seita, mais coisas terríveis são descobertas. É sobre isso que nós vamos falar. E vamos falar também de como evitar de cair numa seita. Porque qualquer pessoa pode ser vítima de seitas. Então, bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vim trazer o vídeo dessa seita porque este assunto tem sido muito falado. Eu já li muita matéria, já vi, assisti e assim... Me chocou muito, fiquei assim horrorizada de tantas formas. Primeiro que envolve seitas, né? Envolve tanta coisa que eu falei, é um assunto que eu vou ter que trazer aqui no canal. Não dá pra não falar sobre isso. Enfim. Dídia Cardoso era uma empresária, ex-sinhazinha do Boi Garantido, que faleceu recentemente. Ela, junto com seu irmão e sua mãe, faziam parte de uma seita chamada Pai, Mãe e Vida. A investigação policial revelou que a seita envolvia o uso de cetamina, uma droga anestésica de uso veterinário, para induzir, então, as pessoas a terem alucinações, né, para que tenham uma falsa sensação de plenitude espiritual. A família Cardoso tinha criado um grupo religioso onde se viam como representações de figuras bíblicas. Ademar, o irmão de Dídia, era visto como o próprio Jesus Cristo. Cleusimar, a mãe, como Maria de Nazaré. E Dídia como Maria Madalena. A seita prometia aos seguidores transcendência para outra dimensão e salvação em um plano superior. Infelizmente, a história tomou um rumo trágico com a morte de Dídia por suspeita de overdose. A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre a seita e o uso de cetamina, que levou à prisão dos membros da família e de outros envolvidos. E durante a operação foram apreendidas frascos de cetamina e outros itens relacionados ao grupo. É um caso complexo que chocou muitas pessoas, especialmente pela transformação de uma figura pública em líder de uma seita com práticas perigosas e ilegais. A investigação ainda está em andamento para determinar todas as implicações e responsabilidade dos envolvidos. Após a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Dídia Cardoso, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou a Operação Mandrágora, que investiga a seita Pai, Mãe e Vida, liderada pela família de Dídia Cardoso, que forçava as vítimas a abusar de ketamina. A ketamina é também chamada de cetamina. Então, quando você ouvir falar por aí nas reportagens ketamina e cetamina, é a mesma substância. Então, eles usavam essa substância, deixavam as vítimas vulneráveis, né? As vítimas ficavam fora de si, em órbita, e muitas vezes aconteciam abusos, enquanto as vítimas estavam em alfa.
O que aconteceu, né? Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Dídia Cardoso, foram presos dia 30 em Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, os dois e Dídia Cardoso lideravam uma seita, né? Então essa seita aí, pai, mãe, vida, não vou mais ficar falando toda hora seita, pai, mãe, vida. Quando eu falar seita, vocês já sabem que é dessa seita que eu estou falando, né? E essa seita, ela prometia uma cura espiritual, né? E afirmavam que Ademar era então a reencarnação de Jesus na Terra. Gente, quanta pretensão, né? A gente vê que a humildade zero, né? A pessoa, ela só quer ser Jesus Cristo, mais nada, né? Não consigo não dar minha opinião, infelizmente. A motivação por trás dessa seita parecia ser a busca por uma experiência espiritual transcendental. Segundo as investigações, o grupo se inspirava em um livro chamado As Cartas de Cristo, a Consciência Crística Manifestada, lançada em 2021. Porém, gente, eu vi também umas matérias por aí, nunca vi esse livro, nunca nem sequer vi a capa, não tenho ideia de que livro seja esse, então nem sabia que esse livro existia. Porém, né, vendo pela internet, as pessoas que conhecem esse livro dizem que esse livro não tem nada a ver com essa seita e que ele sequer cita usar substâncias para você chegar no plano espiritual. Então, assim, esse livro não teria nada a ver. Os líderes da seita, né, que incluíam toda a família, acreditavam que estavam guiando os seus seguidores para transcender a outra dimensão, alcançar um plano superior e a salvação. Eles defendiam então o uso da cetamina, uma droga sintética com efeitos alucinógenos, como meio para atingir essa elevação espiritual. Os rituais promoviam o uso indiscriminado dessa substância, o que levou a práticas perigosas e ilegais que incluíam, sim, violência sexual e abuso sexual de vítimas, das pessoas que estavam lá nessa seita ali, e que a maioria dessas pessoas que estavam nessa seita entraram obrigadas, sabe? São pessoas que precisavam de emprego e que para você entrar nesse emprego você teria que usar essas medicações e teria que participar da seita. Então é bem complicado também, né? Infelizmente, a busca por essa experiência espiritual acabou então culminando na tragédia da morte de Dídia. E a prisão dos outros membros da seita por atividades ilegais, uso de drogas, abusos físicos também. A investigação policial continua para determinar todas as implicações de cada envolvido, né? Qual é a responsabilidade de cada envolvido no caso. E a seita, ela recrutava novos membros, principalmente através de funcionários do salão de beleza da família Cardoso. E até mesmo amigos próximos. Eles eram induzidos a participar dos rituais e atividades do grupo. Além disso, 3 colaboradoras foram presas, suspeitas de participar no aliciamento de membros para a seita. Os rituais aconteciam em uma casa da família em Manaus, onde os participantes eram induzidos a usar cetamina para transcender a outra dimensão e eram mantidos em condições vulneráveis, incluindo a obrigação de permanecer despidos, a proibição de tomar banho e se alimentar. Algumas sofreram cárcere privado, violência, né, a violência física e também violência sexual. E tem uma história, gente, que que uma ex-namorada do suposto Jesus Cristo, né, teria ficado grávida e foi forçada a retirar o bebê. Então, assim, muitas coisas bizarras aconteceram lá dentro, né? A investigação revelou também que a seita pode ter utilizado animais domésticos para seus rituais, um aspecto que ainda está sendo investigado. O caso veio à tona após uma denúncia de violência contra a ex-namorada de Ademar, um dos líderes da seita, que levou a polícia a iniciar a investigação. Os rituais prometiam aos seus seguidores a possibilidade de transcender para outra dimensão, alcançar um plano superior, a salvação, mas sempre com o uso da cetamina, sempre causando a alucinação dessas pessoas, né? E assim, essa alucinação é o que fazia com que eles tinham essa falsa sensação de plenitude espiritual, né? E como nós já vimos, né, os membros da família
assumiam papéis de figuras bíblicas durante os rituais, né? Ademar Cardoso era então o próprio Jesus Cristo, Cleusimar, que era a mãe da família, era Maria de Nazaré, e Dídia Cardoso como Maria Madalena. Interessante que Maria Madalena não era irmã de Jesus Cristo quando... Gente, olha o nível de loucura, né? Então eles acreditavam que estavam mesmo guiando os seus seguidores para uma experiência espiritual mais profunda, mais profunda. Olha, é muita loucura, gente, é muita loucura. Coisas que não dá para defender uma coisa dessa, não dá. A defesa da família argumentou que eles precisavam de ajuda médica e que a prioridade era o bem-estar e saúde mental dos clientes. Mas antes de serem presos, eles não foram procurar ajuda médica, né? Indicando uma possível falta de consciência sobre a gravidade e a ilegalidade de suas ações. A investigação policial continua para determinar todas as implicações de cada um. Agora você imagina que a mãe e líder da seita era responsável pela dopagem dos seus próprios filhos, né? E segundo as investigações, ela gravava os vídeos dos filhos quando eles estavam sob efeito das drogas. E eu cheguei a ver alguns desses vídeos pela internet. E em um dos vídeos, Cleusimar mostra a quantidade de cetamina que ela e os filhos aplicaram. Ela comentava sobre as doses administradas e as reações que seus filhos tinham. Irmão. Ei. Dídia. O que tá acontecendo com ele? Nada. Dedê. Ei, Dedê. Por que tu tá duro? Te endireita, mano. Te endireita. Ei, Dedê. Fica normal. Por que tu tá assim, menino? Tu aplicou 3 seringas disso aqui, ficou assim. E eu dei só 4 I. Eu vou até colocar meus óculos. Eu tô até filmando isso. Ó, eu dei só 4. Eu dei aqui 40 de UI. E botei aqui na minha coxa. E Dedê sangrou. Tem que ter cautela com a mamãe. Não posso me machucar. Eu não posso me machucar. Ei, menina. Tu pediu permissão da mamãe, Dídia? Agora. Eu dei pro Dedê. O quê? O Dedê. Eu dei o quê pro Dedê? Também não. Quantas? 3. Ele tomou 3 seringadas e ele não conseguiu ficar em pé. Ele falou o quê? Que ele ia no banco sacar dinheiro. Que dinheiro que tu ia sacar, Dedê, no banco? E Dedê? Que dinheiro que tu ia sacar no banco pra comprar cetamina? Ô, Dedê. Tu ia sacar dinheiro pra comprar cetamina? É, Didi, o que tu tá fazendo, Didi? Dídia, o que tu tá fazendo? DJ. Pra quê? A substância. Em um momento, Cleusimar questiona de Dídia sobre o desejo de usar mais cetamina, perguntando se ela havia pedido permissão para isso. Ela também reflete sobre o fato de não ficar bugada como os filhos, né? Um termo que eles usam para descrever o estado alterado de consciência causado pela droga. Então, assim, os filhos ficavam bem alterados e ela ainda desdenhava dos próprios filhos porque ela supostamente usava a mesma quantidade de droga e não ficava tão loucona quanto eles. Então ela desdenhava dos próprios filhos, né? Porque Cleusimar também menciona que controla os seus poderes, sugerindo uma crença de que a droga conferia algum tipo de habilidade ou um estado elevado. E ela ainda se sentia melhor por isso. Apesar deles supostamente usarem o livro Cartas de Cristo, a polícia acredita que Ademar Cardoso utiliza o livro de forma distorcida para manipular os seguidores da seita, obrigando-os a consumir a cetamina durante os rituais. A defesa da família contesta as acusações, alegando que nas seringas foram encontrados apenas resquícios de shampoo.
Oh, gente, mas como é que alguém vai pôr shampoo na seringa? Não faz sentido. O livro As Cartas de Cristo afirma que essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade, prometendo iluminação ao mundo e capacitando a humanidade para construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Essa visão foi adotada pela seita Pai, Mãe, Vida como base para seus ensinamentos e práticas, embora as ações da seita tenham levado a consequências trágicas e totalmente ilegais. Agora nós vamos falar como identificar se você não está sendo vítima de seita. No caso deles, é um pouco mais complicado, porque para você trabalhar no salão deles, vocês teriam, funcionário, qualquer tipo de funcionário teria que usar tal da cetamina. Então, assim, se você vai trabalhar num lugar que vai te obrigar a usar qualquer tipo de medicamento, nem que seja uma dipirona, se te obrigarem a você só vai trabalhar aqui, se você tomar uma dipirona, se eles te obrigarem a isso, já tá errado. Denuncia, gente. Denuncia. Não tem essa. Nenhum lugar do mundo pode te obrigar a tomar uma medicação qualquer que seja, tá? Mesmo que seja um AS, sabe? Um soro fisiológico. Então, assim, não, denuncie, acabou, tá? Mas existem várias seitas que são sutis, porque essa daí me pareceu bem assim, pá, ela já chega empaquetando. Mas muitas seitas, elas são sutis, elas seduzem as pessoas, elas fazem a lavagem cerebral e muitas vezes a gente não percebe, né? Porque ninguém vai chegar na sua casa falando assim, olha, vamos aqui pra seita, você não vai mais falar com a sua família aqui vai ficar isolada de você vai ficar isolada da sua família, porque tá rolando aí, não sei se vocês estão sabendo, que tem uma seita que tá envolvendo, acho que na Argentina, que tem a TikTok, que é um pastor que levou uns dançarinos aí, fez uma seita lá na Argentina, enfim. Eu vou até fazer uma pesquisa melhor para trazer, mas parece que já saiu até uma série na Netflix. Enfim, é a seita desse pastor aí, é o tipo de seita que quando você entra, você nem percebe. Só vai perceber depois com o tempo. Então, a gente vai ver alguns sinais, né? Porque é uma preocupação válida, porque seitas tem aos montes, tá? Mas eu vou trazer algumas características de seita que pode te ajudar a avaliar se uma organização, um grupo... Lembrando, gente, que nem sempre seita vai ser religiosa, tá? Até um grupo de Mary Kay e Rinodê pode acabar se encaixando em seita. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Liderança autoritária. Seitas frequentemente têm um líder carismático que exerce controle total sobre os membros e é visto como a única fonte de verdade ou revelação. A seita e Pai, Mãe, Vida era desse jeito. Isolamento. Membros são encorajados ou forçados a cortar laços com familiares e amigos fora da seita. Muitas seitas fazem isso ou se fazem. Pressão psicológica. Seitas muitas vezes fazem táticas de manipulação, como lavagem cerebral, culpa e medo, para controlar os membros. Tipo, se você sair daqui, dessa religião, você vai ser destruído, você vai ser destruído para sempre, você e sua família, os seus filhos também, esse tipo de ameaça. Exploração, pode haver exploração financeira ou de trabalho, onde os membros são usados para benefício dos líderes. Ensinamentos exclusivos, esse é ótimo. Seitas geralmente afirmam ter uma verdade absoluta, exclusiva, um novo ensinamento. Só eles sabem a verdade, só eles têm esse ensinamento e outro lugar jamais vai ter esse ensinamento. Salvação exclusiva. Membros são ensinados que a salvação só pode ser alcançada através desse grupo. É só ali que você vai ser salvo, em mais lugar nenhum. Punições severas, questionar ou desafiar ou pensar em deixar o grupo pode resultar em punições severas ou ameaças. Aonde você vê esse tipo de coisa? Preste atenção, hein? Mudança de comportamento, mudanças drásticas e rápidas no comportamento ou personalidade pode ser um sinal de influência da seita.
Se você identificar qualquer um desses sinais em um grupo do qual você está fazendo parte, é importante buscar apoio externo, considerar se afastar do grupo. Organizações de apoio e profissionais de saúde mental podem oferecer ajuda e orientação para pessoas que estão tentando deixar uma seita ou recuperar-se de uma experiência em uma seita. Para identificar sinais de alertas específicos que podem indicar a presença de uma seita abusiva, é importante estar atento a comportamentos e práticas, né? Então, assim, alguns comportamentos e práticas que são várias red flags que devem acender na sua mente se você está em algum grupo que você esteja suspeitando que tem alguma coisa errada. Geralmente eles fazem de tudo para você não suspeitar, mas que vai ter alguma coisa suspeita, vai ter. Tá? Controle excessivo. Se você perceber que o grupo que exerce um controle excessivo sobre aspectos pessoais da sua vida, como suas relações, onde você mora, suas finanças, isso é um sinal de alerta. Isolamento. Se o grupo encoraja você a se isolar de seus amigos, de seus familiares ou da sociedade em geral que você convive, isso também pode ser uma tática para aumentar a sua dependência aos membros do grupo. Segredos. Se há uma forte ênfase em manter as práticas e ensinamentos do grupo em segredo, isso pode indicar uma tentativa de evitar escrutínio externo. Promessas de salvação exclusivas. Sim, de novo, você tem que estar sempre atento em grupos que prometem uma única e exclusiva forma de salvação ou iluminação, como era o caso também dessa seita aí, Pai, Mãe, Vida, através da participação no grupo. Só se você participar desse grupo que você vai ser salvo. Então, assim, cai fora. Viu isso? Ó, cai fora. Exploração. Se você sente que está sendo explorado financeiramente, emocionalmente, fisicamente, é um sinal claro de que é uma seita abusiva. Manipulação psicológica. Se o grupo usa táticas de manipulação como indução de culpa, de medo, você se sente culpado, você sente medo porque você não atingiu alguma meta ou porque você deixou de fazer alguma coisa, isso é muito preocupante, porque com o medo, muitas vezes você não sai do lugar por medo. Punições e ameaças. Se o grupo pune ou ameaça membros que questionam as práticas ou consideram deixar o grupo, isso é um sinal de um ambiente abusivo. Mudanças drásticas de comportamento. Se você conhece alguém que está passando por mudanças drásticas de comportamento ou personalidade, desde que ele se juntou a algum determinado grupo, pode ser sinal de que ele esteja entrando numa seita. Se você reconhecer algum desses sinais na sua situação atual, é importante você buscar ajuda de profissionais, de organizações especializadas em lidar com seitas abusivas. Eles podem oferecer suporte e orientação para entender melhor a situação e tomar as medidas necessárias para proteger-se. O ruim é que muitas vezes, quando você já nasce num ambiente de seita, é que se você sair dessa seita, você praticamente perde tudo. Você perde a sua família, você perde amigos. E às vezes muitas pessoas não saem dessas seitas porque se elas saírem, vão perder tudo. Perde família, perde amigos, perde toda a sociedade em si. Não vou jantar. Eu mandei a Agatha ajudar o Will. Pode cobrar ela. Ajudar? É, o Will tem que se virar, mas ela ajuda ele a ver o que ele vai fazer. Se o grupo tem outra fonte de autoridade, além de textos religiosos, sabe? Tradicionalmente religiosos. Por exemplo, tem a Bíblia, mas se eles têm outras fontes, outros livros, sabe? E essas fontes, elas são muito usadas, não? Você tem que consumir só esse tipo de livro, esse tipo de revista, você tem que consumir nossas revistas mensais. Alerta total que deve ser. Aqui já entra um pouco no campo religioso, tá? Mesmo eu não participando de nenhuma religião, eu sei como funciona. A diminuição da figura de Cristo. Se o grupo fala bem de Jesus Cristo, mas não considera como Deus, não como homem, ou como o único salvador da humanidade,
salvação pelas obras. Se o grupo prega que a salvação pode ser alcançada por meio de boas obras ou atos, méritos do indivíduo, exclusivismo de salvação, né? Aquele grupo que fala que só eles podem ser salvos, só os que estão dentro ali que serão salvos, grupos dos últimos tempos, o grupo que foi considerado o único grupo fiel a Deus, que foi reservado como os últimos dias da humanidade, sabe? É muito importante estar atento, porque isso tudo é uma forma de manipulação mental, tá? Lavagem cerebral, vamos assim, né? Porque eles fazem muitas reivindicações exclusivas de verdade. Só eles têm a verdade. A verdade está aqui em mais lugar nenhum. Então, esse isolamento de sociedade predominante. Esses sinais podem ajudar a identificar que um grupo tem características de seita. E é necessário ter cautela antes de se envolver com esses grupos. Se você sentir que algo não está certo, confie nos seus instintos e cai fora o mais rápido possível. Porque, por exemplo, a lavagem cerebral é o processo mais complexo que seitas e grupos de controle podem usar para manipular e influenciar seus membros, né? E aqui vai uma das táticas para fazer lavagem cerebral. Como que eles fazem essas lavagens cerebral? Né? Não pensa que você vai entrar no grupo hoje e amanhã você já vai sair controlado, né? O controle vem com o tempo, né? Então, quando eles mantêm esse controle do ambiente, quando eles mantêm você limitado, um limite de contato com o mundo exterior, controla as fontes de informação para restringir o pensamento crítico. Por exemplo, você não pode ler nada fora da organização, você não pode ler matéria fora, você não pode estudar, né? Então você não pode ter pensamento crítico. Controle do tempo, manter membros ocupados com tarefas, muitas tarefas relacionadas com as doutrinas deles, para que eles não tenham tempo de questionar e de pensar sobre a doutrina do grupo. Então, muitas reuniões, muitas tarefas fora das reuniões, muitas, sabe? Não, você tem que fazer horas, quais são as horas, para você estar sempre ali. Criação de um inimigo comum. Unir os membros contra um inimigo externo, seja real ou imaginário, para fortalecer a coesão do grupo. Doutrinação. Repetição constante de mensagens e ensinamentos do grupo para reforçar a doutrina e desencorajar questionamentos. Você não vai questionar aquilo que você fica ouvindo, sabe? Martelando. Tu fica martelando aí na tua cabeça. Exigência de pureza. Estabelecer regras rígidas. Expectativas de pureza, fazendo com que os membros se sintam culpados ou indignos se não cumprirem. Confissão. Encorajar a confissão de pecados ou pensamentos contrários à doutrina pode ser usado para envergonhar os membros e controlar os membros. Sacralização da liderança. Homens fiéis são anciãos. Uma coisa assim, né? Como é que é? Ainda bem que eu já esqueci. Tratar o líder como uma figura sagrada ou infalível, cujas ordens devem ser seguidas sem questionamento. Manipulação emocional. Usar táticas como amor e aceitação condicional, medo e culpa para manipular as emoções dos membros. E um dos mais cruéis que eu senti na pele, separar os membros de sua família e amigos para aumentar a dependência do grupo e reduzir a influência externa. Promessas de salvação exclusiva. Oferecer uma salvação exclusiva, só eles têm a salvação. Mesmo que em 1914 já tenha passado mais de 100 anos, então vamos atualizar a profecia. Como que a gente vai atualizar a profecia? Não é mais aquela geração, jamais passará. Existe agora uma geração sobreposta. Então eles vão sempre manipular um jeito para te enganar. Essas técnicas podem ser aplicadas de maneira sutil e gradual. Por isso que é de pouquinho em pouquinho, tornando difícil para os membros perceberem que estão sendo manipulados. É importante estar ciente dessas práticas para poder identificar e evitar grupos que possam tentar usar lavagem cerebral. Proteger-se contra a lavagem cerebral pode envolver
estar sempre consciente e vigilante sobre as técnicas de lavagem cerebral e sobre controle mental. E tudo isso é controle mental. Você ter conhecimento próprio. Quando você tem clareza dos seus próprios valores, das suas próprias crenças, dos seus próprios objetivos, isso te ajuda a identificar quando alguém está tentando impor ideias que não são suas, que não estão alinhados com o seu princípio. É muito importante você desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o hábito de questionar informações e analisar diferentes perspectivas. Não aceite cegamente qualquer ideia, qualquer crença sem evidência ou lógica sólida, né? Então, tenha conhecimento também, informe-se sobre as técnicas de lavagem cerebral, reconheça sinais de manipulação. Quando você aprende a reconhecer sinais de manipulação, qualquer coisa já está gatida por aí. Isso aqui é manipulação, isso aqui é manipulação. Opa! E quando você percebe manipulação, você começa a ver isso em pessoas também, que às vezes não é seita, né? Às vezes é uma pessoa que já está querendo te manipular, seja para comprar um produto que você não quer. Ah, esse produto aqui é para quem tem um móvel que eu não tenho, para passar no móvel que eu não tenho, que tá querendo te manipular para comprar uma coisa que você não quer. Então, quando você começa a perceber técnicas de manipulação, você também vai evitar outros problemas. Tem a rede de apoio. Então, assim, seus amigos, seus familiares, essas pessoas que se importam com você, não são seus inimigos. Então, se você entra num grupo que começa a falar que você tem que se isolar deles, porque essas pessoas não fazem parte do grupo, não têm a mesma crença que você, podem te levar para o meio caminho, piriri, pororó, tem coisa errada. Então, não se isole das pessoas que sempre estiveram ao seu lado, porque você está entrando num grupo. Porque essas pessoas que sempre estiveram com você vão achar estranho. E você vai até mesmo ouvir musiquinhas, né? Que as pessoas vão ficar intrigadas porque você está diferente, né? Não é legal você se afastar de quem sempre esteve com você. E mantenha a sua saúde mental em dia, né? Então, se você está passando por um período difícil, as pessoas que estão passando por um período difícil, estou falando de doenças mentais, problemas mentais, essas são as mais vulneráveis para cair em seitas que te prometem a salvação divina. Quem não quer a salvação divina quando você está desesperado? Vigilância, esteja atento a situações que parecem muito boas para ser verdade ou que prometem mudanças rápidas e drásticas na sua vida. Lembre-se que a lavagem cerebral é um processo que pode ser sutil e gradual, portanto, estar ciente e informado é a melhor defesa contra ela. Se você suspeitar que está sendo submetido a técnicas de lavagem cerebral, não hesite em buscar ajuda profissional e ajuda dos seus amigos que são de lá de fora e dos seus familiares. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, falando um pouco sobre seita, porque essa seita Pai, Mãe, Vida é uma seita pequena, mas era uma seita horrorosa. Mas existem seitas grandes que às vezes não é tão horrorosa quanto essa, porque não chega a esse extremo de usar drogas e fazer isso, mas fazem outras coisas também horríveis. Então a gente tem que estar sempre atento e vigilante. Muito obrigada por ter assistido até aqui, né? Vamos ver o desenrolar da justiça, o que a polícia vai atribuir de crime para cada membro desse grupo, né? E veremos qual vai ser o desfecho dessa história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!